A questão desse problema é decifrar em qual casa está o rei branco, para que seja a vez preta de jogar, fazendo com que a posição seja possível de acordo com os lances anteriores. Enfim, a primeira coisa que precisamos entender é que estamos dando um cheque no rei preto, portanto, além de ser a vez das pretas, se escolhemos uma casa qualquer para posicionar o rei, como H8, essa posição se tornaria ilegal. Isso porque não existe nenhum lance anterior que as brancas possam ter feito para dar esse cheque, já que o bispo de A4 não pode ter vindo de cima, e nem de qualquer outro lugar. Sabendo disso, existe uma conclusão bastante lógica que você pode ter pensado. O rei está em A3, por exemplo. Isso porque você pode argumentar que o último lance das brancas agora pode ter sido mover o rei de B3 até A3. E sim, você está correto dizendo que o rei esteve em B3, por causa do fato de que o bispo não pode ter sido jogado no lance anterior das brancas, fazendo com que tenha sido um cheque descoberto com o próprio rei. Mas é aí que vem o pega-ratão. Porque, se o rei saiu de B3, precisamos provar qual foi o último lance das pretas. A questão é, como é possível ter ocorrido um cheque duplo assim, com a torre e com o bispo ao mesmo tempo? E é aqui que temos o verdadeiro teste de QI, porque é sim possível que haja um último lance pelo jogador de pretas. Se você quiser pausar e tentar descobrir como isso é real, fique à vontade, mas é bem difícil e inacreditável. Se você quiser apenas apreciar a solução, não tem problema, vamos ao que interessa. Bem, para que seja possível um duplo cheque no xadrez, é necessário que tenha acontecido, geralmente, um cheque descoberto. Por exemplo, se a torre preta tivesse saído da frente do bispo e ao mesmo tempo dado um cheque, ou se o bispo tenha saído de frente da torre da mesma maneira. Mas, notamos que isso não é possível, e para realmente resolver esse problema precisamos pensar um pouco fora da caixa, com a incrível regra do en passant. A solução é que um peão preto estava em B4, enquanto que outro peão branco avançou 2 casas e tapou o cheque do bispo, ainda resultando num duplo cheque com um peão em C3, fazendo com que nós capturemos ele, e assim cheguemos na posição original do problema, mas com o rei em C3, e não em A3, por causa da captura en passant. Resumindo, tivemos que chegar à conclusão de que o bispo teria dado um cheque descoberto, com o rei saindo de B3, porém a única maneira de que ele estivesse em B3 tomando esse duplo cheque seria usando a regra do en passant, que deixaria um peão em C3 para ser capturado, e assim decifrando que a única casa possível que o rei poderia ocupar seria C3. Esse foi um dos muitos problemas retrógrados do matemático Raymond Smullyan, que foi um gênio desse tipo de paradoxo de composições do xadrez. Enfim, retribua o valor desse problema com uma curtida se achou interessante, e assista também esse vídeo, que também aborda um problema retrógrado, dessa vez de mate em 1, que é um tanto quanto fascinante. Se inscreva no canal, e até mais.